Olá, pessoal! Vamos falar de um julgado que está no informativo 834 do STJ, que trata sobre direito tributário. Mais especificamente, a questão envolvendo obrigação tributária, ação consignatória em pagamento, naqueles casos que tem mais de um ente tributante cobrando em cima de uma mesma situação fática, cobrando tributo, dois entes. O que constou lá do destaque? A exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador é condição da ação, lá na ação consignatória prevista no artigo 164, inciso 3 do CTN, de maneira que a efetiva cobrança administrativa ou judicial deve ser verificada da análise da argumentação deduzida na petição inicial. Certo? Então, lá teoria da asserção, petição inicial, vejo que tem uma efetiva cobrança. Beleza, aí pode. Como que ficou definida a controvérsia? A controvérsia era o quê? Controvérsia o bitolamento aqui da demanda. Cinge-se a controvérsia quanto à presença ou não de requisito legal para o ajuizamento da ação consignatória relacionada à exigência por mais de um sujeito ativo de tributo sobre o mesmo fato gerador, tratado no caso como concurso de exigências. Vamos lá. No campo do direito tributário, alguns regramentos são mais específicos do que no direito civil. Tanto é que imputação do pagamento, questão de compensação, há aí algumas diferenças. No campo do direito tributário, admite-se a consignação do crédito tributário em juízo pelo sujeito passivo, em determinadas hipóteses, que elas estão lá no 164, inciso 1, 2 e 3. E aí, nesses casos, julgada procedente a consignação, considera-se realizado o pagamento do crédito tributário, consequentemente, extinção. Beleza. Agora, desses três incisos, especificamente em relação ao inciso 3, o artigo 164 do CTN diz a respeito da consignação o seguinte: o dispositivo, quanto à específica previsão do 164, inciso 3, esta diz respeito à consignação de tributo exigido por mais de um sujeito ativo, baseado no mesmo fato gerador. O que acontece? Desse modo, há dúvida sobre o legítimo titular de um crédito tributário, e essa dúvida é o que autoriza o ajuizamento da demanda. O concurso de exigências do tributo por mais de uma fazenda pública, portanto, configura requisito para a propositura da ação de consignação e pagamento, na hipótese do inciso 3 do artigo 164. E essa necessidade está no âmbito do interesse de agir, segundo o STJ. O ajuizamento da ação pressupõe a demonstração da necessidade e da utilidade da prestação jurisdicional de extinção de um crédito tributário exigido por mais de um sujeito ativo, mediante a consignação em pagamento. Ou seja, tem que comprovar a exigência de um tributo por mais de um ente federativo para poder ajuizar a demanda. E a gente sabe que, segundo o STJ, no direito processual civil brasileiro nosso, predomina tanto na doutrina quanto na jurisprudência a teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ser realizada com base no que consta na petição inicial, abstratamente, ou seja, independente de qualquer instrução, qualquer produção de prova. Tá. Então, pelo que nós dissemos aqui, com relação à ação de consignação fundada, ação consignatória fundada no inciso 3 do artigo 164 do CTN, da argumentação da petição inicial deve despontar seguramente a exigência do mesmo tributo por mais de um sujeito ativo. À luz das afirmações deduzidas na petição inicial, deve ser possível, então, a verificação da real exigência do tributo por mais de uma pessoa jurídica de direito público. O que acontece no caso concreto que chegou aqui? No caso concreto, a leitura da petição inicial não é possível se constatar a dupla cobrança do tributo, uma vez que
A ação consignatória foi ajuizada com base exclusivamente em uma previsão legal abstrata de tributação por mais de um ente público. Então, pegaram os dispositivos legais e falaram assim, olha, estou sofrendo bitributação. Falei, mas cadê a exigência, a efetiva exigência? Não tem condição da ação. E tanto é que quando você lê o artigo 164, inciso 3, consta expressamente exigência, exigir. Então tem que estar o ente que está exigindo o tributo, ele tem que exigir. É o que ele fala aqui, ó. Ressalta-se que o dispositivo do CTN mencionado, que é o que acabamos de falar aqui, menciona a exigência do tributo, o que leva a crer que dependeria da prévia existência de um crédito tributário devidamente constituído e em vias de cobrança, ainda que no âmbito administrativo. Raciocínio diverso desse permitiria a inusitada situação em que o sujeito passivo estaria autorizado a consignar importância ainda indefinida. Não tem nem sentido. Vai depositar quanto? Então, dessa maneira, a exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador encontra-se no domínio das condições da ação consignatória prevista no artigo 164, inciso 3 do CTN. De maneira que a efetiva cobrança, seja ela administrativa ou judicial, deve ser verificada da argumentação deduzida na petição inicial, teoria da asserção. A mera existência de previsão legal abstrata do tributo, uma previsão legal abstrata do tributo, ou o oferecimento de contestação à ação de consignação em pagamento, não são suficientes para atender ao requisito de que trata o 164, inciso 3 do CTN. Pessoal, espero que tenha ficado claro esse julgado aqui, bem interessante, com probabilidade boa de cair em prova, hein? Vejo vocês no próximo vídeo, então fiquem com Deus e até lá. Tchau.